Santíssimo Deus, eterno Pai, que somos gratos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Amém. Nos dando, Senhor Deus, a oportunidade, Senhor, de sermos cada vez mais participantes da tua graça, do teu amor, da salvação em Cristo Jesus. Amém. Estamos de joelhos na tua santa e bendita presença, ó Pai. Não pelos nossos méritos, porque não temos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu para nos purificar todos os nossos pecados. Amém. É pela fé, Senhor, que nos achegamos ao teu trono de graça, para encontrar, Senhor Deus, graça em tempo oportuno. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, essa reunião, que tudo que for dito aqui, o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e que o Senhor nos ajude a colocar em prática na nossa vida. Amém. Abençoe aqueles que ainda não chegaram. Abençoe aqueles, Senhor, que estão fazendo trabalho missionário, que o teu Santo Espírito, os teus santos anjos os possam acompanhar. Amém. Quando aqui, Senhor Deus, vem estar conosco, que a tua palavra diz, onde tiver dois ou mais em meu nome, eu estarei no meio, temos certeza que o Senhor está conosco. Amém. Dai-nos a companhia dos teus santos anjos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu vou comentar só para vocês darem um pontapé. Eu vou comentar o último texto, que eu sou o último. Eu marquei meu aplicativo, desmarcou tudo. Exemplo do pontapé, eu Desmarcou tudo. Mas hoje eu dar um chute aqui só na bola, que aí já... Aqueles veteranos que só tocam na bola assim, pede pra sair. Posso soltar um então? O que o último, eu vou contar. Só o último que eu li só o último. Você vai... Ah, o último, tem esse aqui, ó. Se acalma. Se acalma. Melhor começar do começo. Vou usar do último. Dos erros dos fariseus. Os outros serão os primeiros, então? Ó, se buscar o Senhor e vos converter cada dia, então tem que converter cada dia. Cada dia. Graça é para cada dia. Se por vossa própria escolha espiritual fosse livre e direito, Fomos. pai, eu não tô chegando mais em nada. Vem com algo, vem com outro, assim, ó. Ó, ditoso em Deus, se satisfeito o consentimento do coração, e seu gracioso convite vieres a tomar o jugo de Cristo, que é o jugo da obediência, então quando Jesus fala ali, tomar meu jugo é leve, suave, é obediência. Não é trocar assim, meu jugo é pesado, eu dou para Jesus e agora eu vivo de boa, que o jugo de Jesus é suave. Jesus está levando o jugo. Não, o jugo é obediência. Quando nós trocamos o nosso jugo de escravidão com Satanás, agora nós coloca o jugo de Cristo em nós, é obediência. Não é para fazer o que eu quero. O jugo é suave. É suave porque Jesus está comigo. Mas o jugo de Cristo é obediência. São os ensinamentos dele. Aí o jugo passa a ser suave. Entendeu? Porque o fardo dele é leve. Cristo, ele está ali. Porque o jugo de Satanás não, ele joga os pecados em nós e ainda força. Você não vai conseguir mesmo, você não tem jeito. E fica pesada, a vida pesada. Nossa. Agora, Cristo concede graça cada dia e fala, você pode vencer, como eu venci. Cada dia. Você pode Todo vencer. E eu te fortaleço, te esforço. Quer dizer, Cristo ali, você vê que Cristo ali ele traz esse ânimo, né, pro pecador. Apesar da gente ter uma inclinação para o mal, Cristo ele está ali falando, esforça, eu te ajudo, e a comunhão com Cristo torna esse fardo leve. É a graça a cada dia que Deus nos concede. Né? Mesmo se a pessoa caiu um dia, Deus concede graça a cada dia. Conversão cada dia, tem que se converter todo dia. Entendeu? Então, porque assim, para a gente chegar na vitória, o que acontece? Se você caiu, se você buscar uma melhor comunhão com Cristo, o que acontece? Ele concede graça, a minha graça te basta. Não adianta ficar chorando. O que Cristo fala? A minha graça te basta. Se apossa, né, do meu poder para você vencer. Entendeu? Aí que está o ânimo, porque assim, se você caiu, entendeu? Isso não quer dizer que você está derrotado. O estar derrotado é você ficar prostrado. Mas como Deus concede graça todos os dias, isso vai fazer só se você ficar prostrado todo dia, se render para aquele pecado. Mas caso contrário, você não venceu, você está desanimado, claro, Satanás te ataca na sua mente. Mas se você buscar comunhão com Deus, Ele te concede graça para você vencer.
até chegar ao ponto de você, aquele pecado não fazer mais parte da sua vida. Olha como a graça de Deus é maravilhosa. Como ela é poder para você vencer. Porque Deus não fica te condenando, mas Ele te concede graça todo dia. Mas se você ficar prostrado, chorando, porque eu não consigo vencer, o que você está fazendo com a graça que Deus te concede todos os dias? Uma graça barata. Você não quer ser vencedor. Você não quer vencer. Você quer ficar com o pecado e prostrado diante do pecado e não quer abandonar ele da tua vida. Agora, se você quer, você pode ser mais fraco que for, mas Ele te concede graça hoje, te concede graça amanhã e vai concedendo. Essa graça é poder. Para quê? Para você ficar no pecado? Não. Para você vencer esse pecado. Para ele não ter mais domínio na sua vida. Então, se você, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Se você bebia e você está aí buscando força e comunhão com Cristo, vai chegar um ponto que a bebida ela não vai se tornar tão forte assim para te segurar. Por quê? A graça que Cristo concede a cada dia faz com que você se apegue a Ele. Vai chegar um momento que esse pecado ele vai se enfraquecer. E a pessoa vai conseguir fazer o quê? Vencer o pecado. Mas isso é diariamente. Diariamente. É que nem um alcoólatra. Eles têm uma fala que eles falam só por hoje. É mais ou menos o que a gente tem que fazer por hoje. A graça de Cristo é para vencer Ele fala hoje. Então? que Cristo não nos deu promessa alguma de auxílio para quando levarmos hoje os fardos de amanhã. Aí, ó. Disse ele, minha graça é suficiente para você. Mas como o maná dado no deserto, sua graça era concedida diariamente, para a necessidade do dia. Como as multidões de Israel em sua vida de peregrinos, encontramos manhã após manhã o pão do céu para a provisão do dia. Olha que É uma maravilhoso. falácia, aquela ideia. Irmão, quem está se sentindo salvo, levanta a mão. Tá salvo, mas está salvo. Tá salvo. Só hoje você tá salvo. Amanhã você tá perdido, você tem que se converter. Porque tá. Mas você tem que se sentir salvo. Eu tô salvo. Tá pecando, não se converte, tá salvo. Tem que se converter todo dia, então você não tá salvo. Você tá salvo hoje é do poder do pecado, cada dia. E depois você vai ser salvo da presença do pecado, só na volta de Jesus. Então Que é a a gente presença. tem que andar em novidade de vida por hoje. Todo dia, A gente tem crescendo. que pedir perdão para Deus hoje. Só vale hoje. Porque a gente não sabe que hora que a gente vai morrer. A Só gente vale pode hoje. sair daqui, ali fora e morrer. Só vale hoje, salvação é só hoje, amanhã buscar de novo. Por isso que tem que ter comunhão, primeira hora do dia com Deus, todo dia, todo santo dia. Até a volta de Jesus, até a pessoa descer a cova. Exatamente. É uma luta constante contra o pecado. Para a gente se manter ali na graça, né, de Deus. Então não existe, nós cremos no Espírito Santo, não existe impecabilidade. Ah não, você está perfeito, você não peca. Mas nunca ninguém vai fazer isso. Porque tem que crescer cada dia, se converter cada dia. Como é que é isso? Paulo se convertia cada dia. Busca o Senhor hoje. O Jó também. Daniel. Nós pecamos, Senhor. Né? Paulo falou, eu sou o principal dos pecadores. Então tem que buscar cada dia individualmente. E quem mais chegar na perfeição, mais vai se sentir indigno e mais vai querer alcançar mais, buscar mais, porque nunca vai achar, eu tô bom, alcancei. Isso aí quem vai fazer, geralmente, quem está com a doença chamada Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta, não tenho falta, mas para que eu vou crescer, não? Eu tô salvo, Jesus vem hoje, eu tô salvo. É os Laodiceanos, quem está com a cabeça do Laodicenses. Mas quando até veio, porque agora vem. O que tá chegando mais, ó, você pode ver, o que está chegando mais perto de Cristo, ele sente sede do quê? De justiça, que falou. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais o cristão vai ter sede do quê? De justiça. Mais ele vai buscar Cristo, mais imperfeição ele vai ver nele, mais ele vai querer a comunhão e a graça de Deus para se manter e para continuar crescendo. Entendeu? Então, isso é constantemente até a volta de Cristo. Entendeu? Só que veja bem,
A graça maravilhosa de Deus, ela vai fazendo uma obra daqueles que estão buscando. Porque assim, cada vez que a pessoa ela busca mais essa perfeição em Cristo, ele vai se achegando mais perto de Cristo, porque ele está buscando essa graça ali, constante com Cristo. Você pode ver os que buscam, os que estão nas reuniões, todas as reuniões é motivo para a gente buscar poder. Essas reuniões aqui, as reuniões de oração, qualquer reunião que a pessoa com sinceridade vai buscar a Deus ali, ela está buscando graça e poder para vencer. Agora, quando você começa, é perigoso quando você começa a se isolar em casa. Isso é perigoso, por quê? Porque aí você pode se enfraquecer. Quando você está juntando com os irmãos e buscando com aqueles que estão buscando, você vai se fortalecendo. Esse coronavírus vai dar rasteira em muita gente, né? Vai. Tem muita gente isolada. Tem muita gente, exatamente. Isolada. Tem gente que estava na igreja, mas não quero ir mais, não. E já aproveitou isso aí, vixi. Acho que é capaz de não voltar mais. Não hein? volta Quando não. voltar à igreja, eu pensei nisso em casa. A gente tava fraco, acaba menos abandonando. Aí com esse coronavírus vai dar desculpa, Se ficar Satanás já tipo vai. um mês a igreja fechada, a pessoa tá Tem muita gente perdida, vai- porque ela já ia arrastada no sábado. Isso. Vai morrer, vai morrer. Já pensou? Morreu. Deixa eu dar um negócio aqui. Coronavírus matou mesmo a pessoa. Coronavírus do pecado. Tuf! É. Morreu. É tão pequeno que não dá nem tempo dos irmãos procurar aí. Fala o seguinte, ó. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Meu, como que é difícil isso aqui, né? A gente faz planos e hoje já está amanhã vai fazer isso e aquilo. Né? Como que a gente dificilmente a gente somos centralizados no dia de hoje e não deixa reserva nenhuma para o dia de amanhã. Né? Constantemente a gente está mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente entrou no dia de hoje, a gente nem lembra mais no dia de hoje. A gente já está no automático o que vai fazer hoje. A gente já começa a ver o que vai fazer essa semana, esse mês, vai fazer um plano e por aí vai. Você quer o crer, né? Porque em Deus é justamente isso. O papo hoje, né? Difícil mesmo. Eu acho que na cidade é mais difícil a gente se desligar, né? Eu acho que talvez no campo, eu não sei porque eu nunca fui no campo, mas eu acredito que lá a gente se desliga mais da preocupação, dos planos da semana, né? Porque não tem tanta correria, né? Igual aqui, nós vivemos uma correria e nós temos que fazer, tem que ter para fazer isso, para fazer aquilo. É complicado. Tem o texto também que fala aqui, ó. Se vós entregardes a Deus para fazer a sua obra, não preciseis estar ansioso pelo dia de amanhã. Eu acho que a maior terapia aqui para a gente é buscar fazer essa vontade de Deus, né? É a gente se entregar para a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Porque a gente sabe que os nossos planos aqui, eles não podem ser o plano de ter muita coisa nessa terra. Que aqui a gente falou sobre tesouro. A gente juntar tesouro aqui não adianta. Isso aqui vai passar. Onde tiver o nosso tesouro, vai estar onde está o tesouro, está o nosso coração. Então, quer dizer, a gente tem que procurar cada vez mais o quê? É buscar fazer a vontade de Deus. É se empenhar na obra de Deus. Aqui tem um pedacinho que eu queria ver que você vê em cima e embaixo, que o Rosivaldo leu em cima, né? Que é Quando? Quando tomamos em nossas mãos a direção das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e vamos tentar levá-lo sem sua ajuda. Estamos tomando sobre nós a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. Então eu vejo que quando a gente faz planos para a semana, como a gente comentou, a gente está completamente errado, porque a gente está se colocando no lugar de Deus. E a gente não está pedindo ajuda a Deus. Continua a leitura aí. Lá tem um pensamento. Pode ler. Tem mais coisas de Deus. Diz assim, continuando, podemos ter ansiedades e antecipar perigos e perdas, pois isso nos sobrevém. Mas quando acreditamos de fato que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus assim como a criança confia em um amoroso pai. Então desaparecerão nossas perturbações e tormentos, pois nossa vontade se fundirá com a vontade de Deus. Você vê que essa ansiedade
ela é a porta de entrada de todas as outras enfermidades. Né? Porque uma pessoa ansiosa, ela não consegue esperar. Né? Nem que ela não saiba fazer. Né? Mas ela, como ela não consegue esperar, se uma pessoa que sabe fala, não, deixa quieto aí, amanhã eu vou aí e faço para você. Ela vai querer tomar a Ela não frente, espera, fazer. ela vai hoje funçar lá e vai fazer, mesmo nem que ela não consiga. Mas ela vai. A maioria Ela dos não seres humanos é consegue esperar. assim. A maioria dos seres humanos, se não é todos. Viu? Eu não vou falar que é todo mundo conhece todos os seres humanos assim. Eu acho que a maioria dos seres humanos é assim, ansioso. Nós mesmo citamos várias vezes coisas de ansiedade, aqui mesmo, agora. Várias coisas de ansiedade. Nós Eu sou citamos. ansiosa. E por isso que a caminhada Se eu estiver em pra tal mim é lugar, já estamos fazendo previsão para o Todo esse futuro. estresse o tempo Eu não todo, penso porque no hoje, não tem presente, jeito. cara, posso sair, Assim, imagina. posso- Eu não penso agora. Eu estou pensando amanhã. Mas se eu. Ó, o se eu. Então é amanhã. Tá? Minha ansiedade é terrível. Tudo isso é válido, mas temos que tomar só um certo cuidado, que a pessoa planta esperando colher. O próprio campo, quando você vai para o campo, você planta esperando colher. Já está Amanhã. pensando no futuro. Quando Jesus Cristo está dizendo não me preocupar com o dia de amanhã, não está dizendo nessa questão. É viver dia a dia. É viver dia a dia. Eu posso fazer planos para amanhã, por que não? Se Deus me concordo. conceder que eu vivo, se Deus me conceder que eu vivo, E beleza. Tiago fala isso. É. Agora Se eu não- Deus quiser, faremos. Isso, se Deus quiser, faremos. Agora eu não posso, é o que? É estar no dia de hoje querendo viver o amanhã. São duas coisas diferentes. É isso que a gente está fazendo aqui. Né? Se você vai plantar uma planta hoje, óbvio que você vai estar esperando ela crescer amanhã. Então, mas você não vai O que viver a o gente amanhã. estava falando aqui é justamente dessa questão. Isso. Você viveu hoje imaginando no amanhã. Dura viver aflito, né? É isso, É vamos assim, por a isso planta. Ai, aqui. será que já germinou? Não, tem que esperar Nossa, o será seu que já tempo tem vir. alguma? Ah, acho que eu vou desenterrar pra ver o que está acontecendo lá dentro. Ó, É isso, né? olha só o texto está dizendo aqui. Explica aí. É o mesmo texto. Quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu. Quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, quando eu quero antecipar as coisas, quando eu não deixo a lei da natureza seguir o seu próprio caminho, quando eu quero antecipar as coisas. Mas quando eu leio lá em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo de plantar, um tempo de chorar, um tempo de abraçar, um tempo de não abraçar, eu cumpro o tempo que Deus determinou para mim. E não quer dizer que eu não faça planos. Agora, se Deus prever que eu vou viver esse plano, amém. Eu não vou ficar ansioso, preocupado se eu vou viver o amanhã ou não. Mas eu fiz planos. E Deus não nos condena por fazer planos. Porque a profecia é um plano. O próprio Deus fez planos para o amanhã. Na profecia. E ele está cumprindo. Plano da redenção. Plano da redenção é pronto. Plano da redenção. Jesus contava até falar direto. É, Ah, eu tenho comida para comer, vocês vão mas comer agora eu amanhã. vou poder. Eu vou fazer. Filho do homem será entregue. Isso. Tá falando sempre do futuro. Então muitas das vezes é o que? A gente. Vamos pegar o exemplo de hoje, a situação que nós estamos vivendo. Coronavírus. Quando nem chegou aqui, nós já estamos morrendo. É isso, é. A gente está morrendo. Aí é ansiedade. Isso é querer viver o amanhã. Isso é querer viver uma coisa. Ai, se eu Pô, ficar doente, onde que eu vou? Pro hospital eu misericórdia. vou. Entendeu? Tipo, se eu ficar, nem que, se eu ficar doente, que hospital eu vou? Ai, não tem nem vaga. Ai, Então a gente não, fica ixi, eu vou morrer. antecipando as coisas. Então, isso é se preocupar com o amanhã. Mas quando você faz planos e deixa na mão do Senhor, que o Senhor faça as coisas, e você não fique lançando no rosto de Jesus, né? Pô, mas ainda não nasceu a planta, por que, Senhor? Por que não nasceu isso aqui? Por que não fez isso aqui? Também tem cuidado com o outro extremo, né? A pessoa, vamos supor, não precisa no amanhã e arrebenta, gasta tudo que tem E no aí? dia de hoje. Deixa o futuro para Jesus. Aí Amanhã- entra no outro extremo. Amanhã Jesus pertence.
Vamos comer tudo que tem aqui para guardar. Que desespero, sabe? Deixa, é Jesus, mano. Deixa Jesus. Provérbios fala que a formiga ela guarda para o inverno. Então tem que ter um equilíbrio, né? Nem aquele ano. Aqui o texto nós Se estamos marcando para o falando futuro e nem de ansiedade. arrebentar tudo no dia de hoje. O que o Marcão está falando é de uma pessoa centralizada, de você entrar no começo do ano, ter uns propósitos. Planejamento. Planejamento. Com certeza. Agora aqui nós estamos falando de ansiedade, diferente. Então, mas é o que a gente está falando, que a gente não pode ficar ansioso. O que está falando aí é que assim, a gente tem que se preocupar com o dia de hoje, mas por exemplo, se a gente vai fazer a vontade de Deus, tem um texto aqui que fala assim, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Quando a gente coloca Deus nos nossos planos, sempre vai ser o melhor, por quê? Porque Deus vai nos conduzir até onde Ele quiser, Deus faz parte, para onde eu vou para o campo, eu vou fazer trabalho missionário, eu acho que assim a gente tem que viver cada dia a dia. Né? Agora, eu creio que assim, é isso que Jesus falou aí sobre ficar preocupado com as coisas do dia de amanhã. São pessoas que estão preocupadas com as coisas e a concupiscência desse mundo. Eu quero fazer faculdade, eu quero isso, coisas materiais. As pessoas estão preocupadas com as coisas desse mundo. Estão ansiosas para ter as coisas desse mundo aqui. Nunca vai se saciar. Nunca vai se saciar, porque você vê esses políticos aí, quanto mais eles ganham, mais eles querem. Nunca está satisfeito com tanto dinheiro que eles têm. Sempre quer mais e mais e mais e mais. Tem uma mais embaixo aqui, ó. Olha só mais embaixo está dizendo. Mas quando deveras acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus assim como uma criança confia em seu amoroso Pai. Então desaparecerão nossas turbações e tormento, pois nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Então eu não vou viver afligido pelo dia de amanhã. Eu vou viver o hoje. O amanhã pertence a Deus. Se Ele conceder que eu fiz, beleza, mas que eu fiz plano? Sim, eu fiz plano. Mas se Ele me der a oportunidade de viver, amém. Eu não vou ficar afligido se eu não conseguir. Porque o mundo hoje, se você não consegue um objetivo, é porque Deus não me ouviu, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus não me ouve. É isso que a gente põe na nossa mente. E Deus não quer que a gente pense isso. Nós não devemos Aqui agir fala como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas são muito, mas assim, extremamente ansiosas. Né? Teve um dia desse que eu fui atender um pai lá, ele tremia. Você via que ele, sabe, a ansiedade dele era tanta, ele não conseguiu ficar 5 minutos para fazer a inspeção da criança, ele teve que ir para fora fumar. E eu via como ele era ansioso. Aquilo me deixou agoniada porque ele era novo, era jovem. E ele já vivia naquela aflição, e eu falei, esse cara não vai durar muito, ele vai morrer rápido. As pessoas são tão ansiosas que o coronavírus está aí, as pessoas vão lá comprar 900 papel higiênico. E não deixa para outras pessoas. Tá faltando gás, as pessoas estão indo buscar. Acabou o gás em casa, eu fui buscar, tem gente buscando de 2 botijão. Eu não sei qual o problema. Se acabar, eu não sei. Daí se acabar, você não mostra pra mim. Se não tiver bebida, tem água. Agora é o gás. Agora chegou a vez do gás. É o gás. Tem o gás, agora tem lugar que tá cobrando R$150. R$150. Coronavírus, eu falei, irmãos, compra o gás e guarda. Eu sabia que o povo ia Agora você vai comprar onde? entrar pra quebrar, né? O povo é assim. Só tem 10, o cara falou, só tem 10. Aí tinha gente chegando lá com quase 4 botijão. Ai não, gente. As pessoas são muito É por isso que a gente fica, às Pessoas vezes, que- eu falei pra minha família, gente, não é por causa do coronavírus, mas é porque as pessoas são assim. São Vão lá ansiosas. e compram 300 mil pra elas No e os dia- outros Tocar. ficam sem, então vai logo. Esses dias eu fui na casa da minha mãe Porque e as eu pessoas falando de são assim. ansiedade, né, entrando dentro. A pessoa estava tão ansiosa que ela comprou uma caixa d'água. Eu passei, assim, era uma casa normal, como de qualquer... A caixa d'água dele dava mais ou menos esse tamanho da sala. Gente, eu achei um absurdo aquilo. Quando isso tudo passar, eles vão olhar e falar, gente, o que eu tava com a cabeça? Caixa d'água desse tamanho. É, E eu vou dizer uma coisa, a gente tá lendo lá o Patriarcas Profetas junto à Bíblia, e agora eu percebi que esse problema é muito antigo, a ansiedade. Deus prometeu que ia dar o filho a Sara, ela não teve paciência, deu um jeito. Colocou Aí depois a carro na mesma frente dos coisa bois. com a esposa da Raquel lá, a esposa do Jacó,
falou que ia ter muita nação e tal, ela era estéril por um tempo, ela ficou agoniada lá e Porque pegou, a outra botou outra. tava na frente. E ela adiantou de novo e pegou, e depois teve. Se tivesse esperado, né? Jacó só teve problema. na vida. Então e eles são os caso de Sara, antigos, muito antigos. Sara não era ansiosa, Sara não cria. Então, Sara mas não ansiedade criou. é falta de crença. Sara Como não que eu vou crer? criou Como daquilo que eu que vou o ser Senhor ansioso e falou. você fez crente? Não tem como. Mas crente ansioso. Sabe por quê, vamos botar um Nicolas? pontinho pra A pessoa Sara, fala porque ela já assim, tinha. Eu sei, idade, não, né? eu sei, Será eu que sei. Deus vai fazer Mas isso? quem falou com ela? Não, mas quem falou com ela? Tudo bem, falou, mas veja bem, você já é avançado em idade. Eu sei, então porque Aí a gente vem olha um pra anjo e nós. fala assim, ó, você vai ter um filho. Acho que ela pensou. E ela deu risada, eu falei, gente, Ela eu sou pensou, velha. como eu, bom, eu acho que então Deus vai trabalhar assim, do jeito que eu tô pensando. Pena que não ficava junto lá, né? Mas era uma tenda também, né? Convenhamos. Não era uma parede. Pensa bem, né? O pano assim. Não, mas pensa bem, ó, Ó, 3 pano, homens assim, cheios, dá pra um nada. ouvir. Não dá curiosidade? Não, O que ele vai falar? Valério. Não, é só com respeito a que eu estava falando anteriormente, na questão da ansiedade, de preparar as coisas para o futuro, fazer planos e tal, né? Tem uma frase que diz o seguinte, que a gente deve fazer planos como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos, mas a gente está preparado como se ele fosse voltar hoje. Né? Então, acho que isso faz a diferença, né? Você deve estar preparado diariamente, né? Mas você fazer planos a longo período, isso não quer dizer nada. Se Jesus voltar antes, amém, quem é que vai ficar preocupado? Fala assim, eu queria construir minha casa, mas Jesus voltou antes, eu vou construir minha casa lá no céu. Entendeu? Por quê? Muita gente Não, que você vai. olha, se tiver, infelizmente, se a pessoa dessa não é cristão, né? Que Não, almejava. Não tá preparado, né? Aí eu tô fazendo minha garagem. Se Cristo voltar antes assim, eu Você falar, vai Laércio vai fazer. Não vou ficar, porque o Deus tá nos meus planos ali. Olha só, né? Ó, Ó, se você tem uma mulher em casa assim, você nem precisa de inimigo. eu tô fazendo uma garagem pra gente ter o espaço. Pra você ver. Você tá fazendo a garagem vocês dois, Zé. Se Jesus voltar, só você vai ficar. O Laércio já tem a defesa dele pra Jesus. Não, Jesus, mas eu tô fazendo aqui, ó, mas é pra você. Já tá preparando a defesa Não, eu tô dele. falando aqui que os meus planos que eu tô fazendo ali incluem a presença de Deus, o reino de Deus. Então eu vou deixar, não, Cristo vai voltar, então eu não vou fazer nada. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que nós devemos ter planos, mas Deus tem que fazer parte dos nossos planos. Entendeu? E aí aqui tem uma parte que fala o seguinte, ó. A cidade, lendo aquela parte que eu li, falando se o mundo passará com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz assim, ó. A cidade de Deus abrirá suas portas de ouro para receber aquele que, enquanto na terra, aprendeu a apoiar-se em Deus quanto à direção e sabedoria, conforto e esperança, por entre as perdas e aflições. Os cânticos dos anjos hão de lhe festejar-lhe a entrada ali, e para ele dará seus frutos a árvore da vida. Então vem falando aqui, ó. Aqui está falando, ó, que a cidade vai se abrir para aqueles enquanto na terra aprendeu a apoiar-se em Deus, a sua direção e sabedoria, entre o que? Entre perdas e aflições. É o que nós temos aqui nesse mundo aqui. A gente tem os nossos planos, eu acho que a gente tem que, é claro, a gente tem que incluir Deus em todos os nossos planos. A gente vai ter perdas, vai ter aflições, entendeu? Mas assim, Deus ele tem que fazer parte, e a gente sempre tem que buscar o que aqui fala aqui? Direção. Ó, aquele que enquanto na terra aprendeu a apoiar-se em Deus quanto à direção e sabedoria, conforto e esperança, por entre perdas e aflições. Eu acho que assim, nós temos o nosso plano, mas a gente tem que buscar o quê? Sempre o quê? Não é quando o Marcão sempre vai fazer alguma coisa e não pede oração para saber se ele faz ou não faz? Quantas vezes o Marcão não chegou? Ó, gente, ou qualquer um de nós falando assim, gente, eu estou querendo fazer isso. Eu peço que vocês orem para saber se essa é a vontade de Deus ou não é. Então, entre perdas e aflições, a gente está aqui na terra, a gente tem os nossos planos, mas a gente tem que incluir a Deus e buscar essa direção, essa sabedoria para saber se é a vontade dele ou não. Igual eu creio que acho que já falaram aqui,
Igual a gente tem os planos pra sair da cidade. Tem que ter o quê? Planejamento. Tem que ter planejamento. Quantas pessoas já não foram daqui, que a mensagem da irmã White, ela bate, ela é bem clara, né? Certeza. Que a gente tem que abandonar e ir. Mas quantos irmãos a gente já não viu sair daqui sem planejamento e voltar? Foi igual eu falei pra Silvia. Eu quero sair daqui, mas eu quero fazer um planejamento para não voltar. Entendeu? Para não Dá voltar. um mau testemunho. Entendeu? Exatamente. Quantos não saiu no impulso? Porque a mensagem ela é bem convincente. Mas quantos não saíram e depois não teve que voltar? Então a questão é o planejamento não fazer mal, né? Quando o planejamento não faz mal a nossa família, não tá trazendo problema, estou planejando, estou falando daquele assunto todo dia daquele negócio que a gente está planejando. E isso está trazendo confusão, está trazendo briga, tá fazendo tirar o foco, de vez de estar estudando, tá lá pensando. Eu acho que esse é o pensamento. É igual o irmão tinha falado aqui, tem que ter bom senso. Você sabe, tá me tirando mais do tempo que deveria, mesmo que seja até plano de Deus, porque às vezes é plano de Deus, mas tá tirando o foco de outras coisas que é para ser hoje, é para você pensar hoje sobre isso. Quantos trabalham para Deus sem Deus? Então se tá fazendo mal, se tá trazendo desentendimento, tá tirando a noite de sono por causa de um planejamento. Sorte o texto. Não, eu estou só lendo aqui. Processando tudo, tá tudo. Ô mãe, marcou um monte lá. O Ney marcou. Marquei. Quero fazer uma aqui, tá? É muito bom para nós, para nós não, né? Para quem se acha como que eu vou falar? Fugiu da minha cabeça. Enfim, agora vou ler. Esqueci. Vamos lá. É na 63, aqui no meu é 63, acho que é 99, que é um pouco antes do busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É no final do outro, anterior a esse. 91, mais ou menos, né? Aí diz assim, é no meio do... Eu quero ler no meio, que diz assim: façamos um esforço para tornar a religião desejável, apresentando-a pelo lado atrativo. Acho que 98. Qual que é o subtítulo? É em cima do subtítulo. É um pouco antes do subtítulo busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Um pouco acima, antes, no final. É no último parágrafo do não se preocupem com a sua própria vida. Mas é bem no último parágrafo. Peraí. Os braços eternos. Aplicativo 97. Ensinemos as crianças. Isso é 97 também. Só que eu quero ler um pouco acima, na metade do parágrafo. Peraí. Que diz assim: ensinemos as crianças que, em virtude do grande amor de Deus, blá blá blá. Ah, tá aqui. Aí eu quero ler um pouco acima só ainda. Pais e Eu mães. acho 13. É no meio, é no meio desse parágrafo. Tá no buscar primeiro. Não, é em cima. Tornai Um pouco vossa acima religião dele, desejável. antes dele. Tornai-vos vossa religião. É isso mesmo. Ensinar as crianças? Nessa daí. Tá. Mas aí é um pouquinho no meio, que diz assim: façamos um esforço, deixa aí, para tornar a religião desejável, apresentando-a pelo lado atrativo. Esteja em nossos lábios a lei da bondade. Aí vem dizendo: ensinemos as crianças que, em virtude do grande amor de Deus, sua natureza pode ser mudada e posta em harmonia com a dele. Ensinemos que ele quer que sua vida seja embelezada com a graça das flores. E ao colherem elas as suaves florzinhas, ensinemos que aquele que fez as flores é mais belo do que elas. Assim, se enlaçarão em torno dele as gavinhas de seu coração, aquele que é totalmente desejável. Se tornará para elas como um companheiro diário e um amigo familiar, e sua existência será transformada à imagem de sua pureza. Para nós que somos... Vamos falar nós logo, né? Somos
qual é a palavra mesmo? Conservadores, como se a nossa religião, mas para nós refletirmos, como é que a gente faz a nossa religião ser atrativa sem abaixar a norma? É o você amor. viver em vez de falar. Mas é o amor. O Espírito Santo. É. É o Espírito Santo. Porque a gente que vai ser esse conservador, mas não tem o Espírito Santo. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? O primeiro gominho do fruto do Espírito? Amor. E esse atrativo só vai atrair aqueles que têm o mesmo propósito. Coisas Não espirituais. tem como. Isso é Aqui em algum interessante. momento aqui falou que os iguais se aproximam. Não tem como atrair, vamos supor. Eu gostava muito de futebol, mas deixei, não quero, é pecaminoso, está escrito lá no Fundamento da Educação Cristã. O jogador de time que gosta, um irmão que gosta de assistir futebol, ele não vai juntar comigo, que ele vai falar, irmão, não gosto disso aí não. Já vai me achar chato. Não tem como atrair, não atrai. Sua religião não é muito atrativa, Alexandre. Então, aí não vai ficar atrativo. Não pode jogar Eu futebol? lembro quando a gente comecei a conhecer a verdade presente, o Protágoras tinha ido lá na Central pregar, eu e o Arson entrou lá na frente, lembra, amor? Lá na frente, assim, todo empolgado, e teve gente que não gostava, nossa, que saco de pregação. E a gente gostou, se apaixonou por aquilo. As coisas se atraem, atrai. não opostos, né? Como que é a palavra, hein, mano? Você tem faculdade? Porque o pessoal fala, os opostos se atraem, mas não é oposto, né? Semelhante, isso, semelhante. Opa, não, eu não. Aí você fugiu dessa aula? Paguei lá e peguei. É igual que você coisa a carta. Comprou a carta. O quebra. E se nós bebermos da fonte... E aqui, mas aqui tá falando nós tornarmos a nossa religião atrativa para as crianças. Também está fazendo uma aplicação com o adulto, também pode ser. Para a criança, tá dizendo, mas pode fazer uma aplicação para o adulto. Sim, isso é verdade, porque, por exemplo, hoje mesmo Porque ela vê. A criança ela é receptiva, e Tem você um consegue coraçãozinho demonstrar. assim, E o puro. ser humano, para a criança, ele é mais amoroso, ele é mais carinhoso. O ser humano, a gente. Então, o é adulto, a como gente ser acaba atrativo, sendo igual ele falou, sem rebaixar a norma. Então, vamos meter aqueles, os bonecão para as crianças, porque é atrativo, vai pegar uns meninos lá, umas brincadeiras. Eu vou falar uma coisa, eu tenho acompanhado a lição do rol do berço desde antes do Miguel nascer. Eu li a lição para ele antes dele nascer. A lição do rol do berço, ela tem mais vitória sobre o pecado do que a lição dos adultos. Amém. É porque senão Porque ele abaixa a ensina norma. a criança que ela tem que ser educada, que ela tem que respeitar os mais velhos, ensina sobre família, ensina sobre o cuidado de Deus, sobre tudo que ele faz. Isso não abaixa Aí eu falo. Eu acho impressionante Sim. isso. Então, O aí trabalho que é feito, então. as atividades que são propostas pra gente fazer durante a semana com eles. Eu não faço ainda com o Miguel porque ele não entende ainda. Então assim, eu tô habituando ele a Então. gostar da leitura. Então, isso não Isso é abaixa a interessante, norma. né? Porque, por exemplo, E a nem maioria das espiritualidade. pessoas não lê essa lição para as crianças. Então, por isso que tá lá. Ai, meu Deus. É que Nossa, Ninguém gente, lê, nós olha, vamos pôr ali no lugar de ninguém olha, ler. Vamos pôr no lugar de ninguém pai ler ou a ali. mãe que tem Agora a na dos criança. adultos, todo mundo lê, né? O pai ou a mãe que tem criança é adventista do sétimo dia e ele não lê a lição que para a criança, eu vou dá falar igual o 2 Danilo minutos. fala. O Danilo fala. Ele está assassinando a criança. É 2 minutos, gente. Tem que estudar, É 2 gente. minutos. Então o papai e a mamãe junto lá, vocês vão fazer o quê? Aí põe filminho pra criança, para. Meu, é pouco tempo, gente, é 10 minutos. É só Não gasta 10 minutos. Se a frasezinha, pessoa não tem uma negocinho. vida espiritual com ela mesma, ela Vai ter paciência. que- vai ter Não que vai ter filho, né? paciência. Ah, filho. você tem que tornar a religião atrativa sem abaixar a espiritualidade. Tem que ser Aí- atrativo primeiro pra ela. Não. Aí eu lá no Dá pra fundinho, fazer coisas legais. Exatamente, tornar atrativa é não fazer com que Por a exemplo, a religião gente seja ir uma pro coisa parque, não é uma coisa chata. legal? Não é Entendeu? gostoso ir pro parque? Fazer o culto lá? Exatamente. É uma delícia. Nossa, Então, que delícia. E não a é criança- errado, não é pecado. Exatamente. Não corrompe. Pelo Ao con- contrário. Pelo contrário, para as crianças, aquilo ali vai ficar na cabeça deles pro resto da É vida. revigorante, é vivificante e cria vínculos. Então, como não baixar a espiritualidade e Nossa. tornar a religião atrativa? A gente não pode tornar a religião uma coisa chata. Entendeu? Aí as religião pessoas não não vão pode. querer. E por que não trocar, por exemplo, Entendeu? desculpa Só te não pode interromper. abaixar. Por que não trocar, por exemplo, o futebol, a partida de futebol, pelo simples brincar de bola, como a Ellen White fala que não tem problema?
Exatamente. Está escrito. Mas quem tá acostumado Aquelas com pimenta vai brincadeiras que o comer arroz Alexandre sem só com postou sal. vídeo de antigamente. Hoje em dia as Que crianças- brincadeiras? esse Que é- vídeo? é aquele vídeo que você postou das brincadeiras de Ah, sim, sim. É. Do Do canal aquele 90? canal 90. Ah, do canal 90. As crianças jogam peão, essas Então, as coisas. crianças não querem, porque as crianças estão acostumadas com pimenta. Vai comer arroz só com sal. Enquanto a pessoa que é acostumada a comer com pimenta, E glutamato. vai comer com sal, só arroz, A feijão e gente sal. ia. Não é só criança, não. Olha, Não é só eu criança, gosto é o do adulto pôr do também. sol. Eu Adulto gosto também. Eu gosto de pôr do sol, eu gosto de tirar foto de flores. E os meus sobrinhos, eles pegaram isso. Então quando eu vejo um pôr do sol lá na casa da minha mãe, é lindo lá, né? Aham. Um pôr do sol. Eu vou e É bato. diferente pro pôr Aí do quando sol eles mesmo. veem que tá lindo, tia, vem ver, olha que pôr do sol lindo. Eles mesmos acostumaram com aquilo que eu gosto, acabam passando pra eles também. É que na verdade tudo se resume, nós temos que se converter. Porque quando, ai irmão, Vamos falar logo. ai não pode jogar bola, ai é chato, ai tem que fazer coisa pros jovens que Mas aí os é o jovens eu não que tá gostam de dominando. do nada, é porque não é convertido, gente. É porque o eu tá dominando. Porque o Espírito Santo vai levar a pessoa a coisas simples. Exatamente. Mesmo que a pessoa fale assim, eu sou acostumado com pimenta. Puxa, mas tem que comer arroz integral com sal. Vou comer. Igual a irmã White, não sei se os irmãos já leram. A irmã White era acostumada a comer de tudo. E ela põe a mão no estômago, ficava deitada. Você vai comer o alface. Você vai ficar brigando com o estômago. Põe a mão na barriga. Só vou comer quando você estiver com fome. Não. Vai comer o alface, vai comer o alface. A pessoa convertida, Mas ela gostava de briga com carne. eu mesmo. É, logo Briga, começa. não vou comer. É o eu. Briga, o Espírito É a Santo briga natural. é o conflito no coração. Conflito Porque na mente. aquilo é o melhor, não é? É o melhor. Aí depois o que acontece com a pessoa? Ela passa a gostar. Passa Sim, a gostar. O passa a Espírito gostar. Santo muda Ela passa a o gosto. gostar. Passa a Muda o gostar. gosto. Muda o gosto. Gente, eu era. Passa a ser prazeroso. Eu era a minha família é no sangue, torcedor de time. E é da vida, é a religião mesmo, a religião. Morria. Vai no bar, briga, quem fala mal do seu time, você. Meus camaradas na minha rua. Ia ser feia a coisa. Eles falaram, se falar, a gente de cresceu junto, não vou mais falar com ele, um é de um E time não do fala outro. mais. Nunca mal fala, porque é uma religião. É, Então a pessoa tem que sair dessa religião, Isso aí é senão fanatismo mesmo. a gente ia no estádio. Por que a gente, hoje nós estamos lá de fora e fala, meu, como é que pode o cara atacar no São Paulo, o Corinthians não vai, nem conhece a pessoa aí, dá com o pau na cabeça e mata a pessoa. Mata a pessoa por Porque é a religião, eu quero matar muito. você. É a religião, é uma religião mesmo. fanatismo, sim. Fanatismo. Ninguém fala disso. Você paga mal caro pra entrar no estádio, ó, quarta, o camarada termina meia-noite, vai chegar 2 horas da manhã, tem que acordar 6 horas da manhã, ele vai no estádio, quarta-feira. E se as mulheres quiserem, elas Guilherme, esperam. porque a novela... Agora, os crentes é fanático. É! Que dói, nossa, quanto demorado, vocês lêem muito. É fanatismo isso aí, mano. Mas se a gente olhar pro nós, o que a gente fez no mundo, oxe, vai fazer coisa fanática pro diabo. É igual. Nós virava a E noite. pra Deus nem Tava no salão de dança, tem muitos que fazem isso ainda. Tá no Virava salão a de- noite, Vira a noite e todinha. vai trabalhar direto. vai. Salão de Já dança, fiz tá no várias bar, no boteco, vai direto. Você falou muito, Trabalha. deixa esse slide. Isso, fala lá, Alexandre. É, Igual quando eu comecei a deixar carne no meu antigo emprego, o pessoal falou assim, nossa, vai deixar de comer carne? Vai entrar numa religião dessa? Eles veem com outros olhos, né? Tipo assim, aí já começa a falar aí, tá Quem não ficando conhece, fanática a irmã dele, tá? Tá ficando fanática. doida a irmã. Tem gente que não gosta mesmo não, se incomoda. Exatamente. É que a pessoa não tem Espírito Santo. A religião para criança só vai ser atrativa quando os pais acharem também a religião atrativa e vivenciar isso na vida deles. Porque não adianta querer colocar no filho porque o pai não tem. Não funciona. É o erro dos nossos pais, né? É por isso que hoje nós temos nós temos uma grande deficiência hoje no nosso meio, por quê? Porque temos uma série de coisas que podemos ensinar para os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. E também temos que fazer isso em nós, mas nós não queremos fazer isso em nós, queremos fazer isso na criança. Então a religião só funciona no filho quando o pai vive. Isso é fato. Não tem jeito, não tem outro caminho. Por exemplo, eu vou falar do que eu vivo em casa. Tem um neto que é muito complicado. Mas a mãe lê a lição com ele de manhã, lê. Mas não faz efeito. Por quê? Porque o resto do tempo ele anda na vontade dele.
o que ele gosta de fazer e pronto. Então a religião primeiro tá o quê? Tem que estar implantado no coração da mãe, porque quando ou da mãe ou do pai, quando fizer, ele vai fazer com amor para com o filho. E vai querer que o filho vivencie por quê? Porque é o melhor para ela, é o melhor para ele. E vai ser o melhor para ele também. Então, se não tiver isso, não funciona. Mas tem que estar harmonizado. Os pais, né? Devem estar harmonizados. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, fica muito difícil. Primeiro, os pais têm que ter a mesma fé. Não basta só não estar na mesma igreja. Tem que ter a mesma fé. Existe julgo desigual dentro da mesma fé. Tem que ter a mesma fé, porque aí você vai passar para a criança. Você vai falar e a sua esposa vai falar e a criança vai entender o que você está falando. Tá todo mundo vivendo. Agora um fala uma coisa, outro fala outra. Vai transtornar a criança. Sexta-feira esse menino ficou comigo de manhã até meio-dia. O moleque não deu um choro, o moleque não deu um pio. E ele pediu o celular para jogar. Eu falei, não, você não vai usar o celular. Mas a minha mãe deixou. Eu falei, a sua mãe deixou, mas eu não. E ele não pegou o celular. E eu fiquei brincando com ele, com areia, com carrinho lá, tudo bonitinho. Ele ficou lá enchendo o saco. A mãe chegou. Calma. Então, se nós não soubermos enfrentar a religião como ela é e viver como ela é, os nossos filhos... É cansativo, né? A gente tem que viver. Porque eu preciso ler. A gente tem que viver. Porque eu preciso ler para entender o que é que meu filho precisa saber. Aí se eu não leio, como é que eu vou ensinar o meu filho? Terceirizar. É muito complicado isso. Paga alguém para... Mas por mais que eu terceirize, mas a terceirização não fica eficaz como a genuína. Mas é cansativo. É o que a gente fala na escola e a Dani vai me dar razão e ela vai concordar, porque lá também deve falar a mesma coisa. Escola é transitória. Escola passa, filho, não. Não. Hoje ele tá com a gente, eu falo pra mãe, ela está conosco, seu filho está conosco esse ano. Mas seu ele vai ser pra sempre. E depois você vai ter que entregar para Deus. Porque os filhos não são nossos. Eu tenho medo. É porque assim, gente, eu sempre falo isso, eu não tenho filho, né? Então eu falo com os olhos de fora. É muito fácil a gente de fora olhar, principalmente eu que não tenho filho, é muito fácil. Mas eu vejo muito pelo Bernardo, que é uma criança que eu convivo desde quando a Aline estava grávida. Então assim, ao que eu vejo, tudo começa de um casamento saudável. Se você não tem um bom relacionamento, não estou falando que ela não tenha, tá? Mas eu digo assim, se você não tem um relacionamento saudável, se você não tem uma comunhão com o seu esposo, se vocês não fazem culto familiar, não tem aquela espiritualidade, quando vocês tiverem os filhos, isso vai passando de geração em geração. Isso não envolve, e criação de filho não envolve só dentro da casa. Porque aí entra tipo a minha mãe, entra o Marcão, entra a família do Marcos. Várias mentes. Vai entrando muita gente que a criança convive. Então se você... vai dando palpite. Aí a escola... Então assim, se você, sabe, se você não tem um bom relacionamento, marido e esposa, se vocês não têm o mesmo pensamento, uma boa espiritualidade, se vocês não são firmes naquilo... É muito mais difícil ainda, imagina. Né? Então a criança sofre, aí a gente olha de fora, a gente fala, ai nossa, meu Deus, olha isso, não sei o que, mas você vê que tipo, o problema é muito lá atrás, sabe? Vem de antes da criança nascer. Ainda isso vai, né? É triste, mas isso vai levando gerações. Tem um equilíbrio. Ela fala que um lar, um lar sem criança é um lar triste. É triste. Não sei se ela sabe falar, mas eu não lembro disso. Mas no mesmo, ela vai falar também, quem não tem condição, não tenha. Então é o equilíbrio. Não tenha. Então eu fico lá triste mesmo, só o casal, mas não traga mais tristeza. Não traga mais um terceiro na tristeza. A criança, ela vai aprender, se a religião for atrativa, que falta no então tem que ter equilíbrio. Que falta a gente tem que ter os cultos nos lares. Por exemplo, esse coronavírus está isolando todo mundo em casa.
Muitos irmãos talvez não tenham nem vida espiritual, porque muitos irmãos só dependem da igreja para ter vida espiritual. Mas Jesus está dando um toque já, gente. Entendeu? São 10 dias para ter vida espiritual. Vida Família. espiritual. Você nunca faz culto, vocês estão 24 horas agora, faz culto. Entendeu? Não estão Vem fazendo agora, culto. Então quer dizer, aí a criança. É, não quer Mas questão agora de não tem tempo, não. Agora não tem questão Aí a de tempo. criança vai crescer, então quer dizer, o culto tem que ser atrativo ali. Tem que ser um culto ali onde a criança ela aprenda as coisas ali, para inculcar na Mas mente os da pais não criança. gostam, como é que criança? Então, agora, se não tem vida espiritual, É isso, fica né? difícil. Se não for prazível para os Entendeu? pais, sem chance. Ai, já vem de Entendeu? novo ler essa Você mulher. tem que ter prazer, ó, chegou a hora do culto, a criança vai lembrar, olha, é a hora do culto. Então tem que ter um horário para ter o culto, tem que ser um culto atrativo, então os pais, entendeu? E aí o filho também aprender junto ali. O filho ele vai gostar, vai ter culto. Agora se o filho, não quer culto, aí não tá Mas sendo é igual o atrativo. Marcão falou. Se você pode fazer o culto com a criança, mas se você fez o culto com a criança de boa, de manhã, de noite, mas a criança passou o dia inteirinho fervendo, para um lado e para o outro, correndo, com o celular na mão, com televisão, com isca. Quando você coloca ele sentadinho ali para fazer o culto, não vai. ele não vai. A mente está agitada. A pior coisa da vida dele vai ser de manhã e de noite. É porque comeu, na tecnologia. Ele não vai querer nem dormir nem acordar. comeu pimenta e à noite vai dar arroz com sal. Não. Vai comer. Comeu. Criança tem que coisa ter espiritual. regra, você não pode confiar em criança. Você Eu não acho- pode confiar em criança. Criança tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que ter Como horário eles pra fazer gostam isso. desse negócio aí, gente. Amiga, quando eu olho assim, não. Ele quer isso aí, ó. Ele nem sabe o que é isso aí, mas ele quer isso aí. Porque ele vê Aí na o mão pai de todo vai mundo. Ele vê na mão de todo mundo Miguel. isso aqui, ó. O Miguel. Então que ele já nasce. Isso aqui. É por causa, eu creio que é mais por causa das cores, né? A luminosidade, o colorido, as imagens se mexendo, É isso essas mesmo. coisas. Porque Atrai, estimula o cérebro, né? eu tenho um pequenininho antigo, não, que eu tirei a bateria. Então. Deu o celularzinho do Miguel. Não funciona. jogou lá. É apagado. É isso aí, ó. Nossa, você quer smartphone, meu. Você não quer antigo, não. Então, eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, dentro da igreja mesmo, as crianças estão lá tocando o terror, né? O pai, a mãe não consegue dominar a criança, aí pra criança ficar quieta, toma. A criança pega essa, Terceirizado. vai jogar. E fica lá jogando o culto todinho lá. Fica quietinho. E fica quietinho. Ai, que bom. Fala que pensa, Agora eu vou ouvir o meu culto. Gente, mas a pessoa pensa nela, mas e o filho dela não tá pensando. Aí que eu vou bater na tecla que o irmão citou agora, a gente soltou para os adultos. E fazendo a aplicação, pode fazer essa aplicação para os adultos também. Como que é um culto atrativo para os adultos, para os jovens? E como é que vai? Você está acostumado com isso aí? Das duas, uma. Ou ele tem que desprender disso. Mas essa é uma briga lascada mesmo, viu? Ó, Eu lembro Poxa, que se eu essa- falo Fala uma coisa, a escola, a igreja, se competir com a tecnologia é uma disputa injusta. Tá, por isso que ele não é atrativo. Tem E que aí- colocar um Provai Verde lá, animadinho. Teatral. Porque antigamente era no papel, lembra? Que o irmãozinho ia lá na frente e via um papel que Isso. dava. Eu Aí, era dessa época ainda. Sai não, põe um vídeo lá, um cinema. Não quer mais isso aí, mano. Nós passamos por várias fases. E a carta missionária. Sabe por A quê? carta A missionária missionária era lida, era lida. Mas, gente, até pra nós, a gente tá falando das crianças, Então- mas eu vou falar por mim, meu Deus do céu, é uma luta. Porque aí você fala, não, agora eu vou estudar a lição. Mas eu não quero estudar, eu quero mexer no É isso Facebook. mesmo. É o que eu quero, é mais legal, é mais divertido. Descansa, relaxa. Você dá risada, você não sei o quê. Eu não quero, é um vício tão grande que a minha mente ela não consegue se concentrar, tipo em página de livro, aquela coisa sem graça, aquela coisa. Não se concentra, ela gosta de coisas rápidas, de passar o dedo e ficar vendo aquele monte de informação. O meu cérebro está acostumado a Viciou, o nisso. cérebro viciou. Informações rápidas. Então eu tô aqui, eu vou passando, é muitas informações ao mesmo tempo, muitas coisas. Agora você pega um livro, você Eu tem tenho que cidade do imaginar, você tem Tem que. que colocar a mente pra Não, eu não trabalhar. quero isso, eu não Mas ainda quero se ser você- chato, eu quero ver o Facebook. Mas pra se mim, você- eu não eu tenho também, mas eu não tinha isso. E eu sempre falo Tinha que isso. ser o lado bom. Não adianta eu falar pra criança, Eu só não ligar e pode se eu tô aqui. É, Não adianta. é Porque a verdade. criança vai querer. É Agora, isso. quando pega, não, você não pode mexer. E eu tô aqui, ó. Gente, a criança vai Não. querer também.
É óbvio, porque não é todo mundo. Então por que eu não posso? Até a gente, quando a gente vê uma pessoa mexendo, ela tá rindo, você quer ver o Gente, que ela tá vendo. teve uma história até assim, é engraçado, mas é triste, na escola. A gente tava fazendo uma pesquisa, tipo, quando você for adulto, o que você vai fazer? Falando, quando você for adulto, você quer fazer o quê? Teve um aluninho que falou assim, quando eu for adulto, eu quero beber cerveja. Por quê? Porque ele escuta isso. Não, isso é coisa de adulto, isso não pode, não sei o quê. Mas os pais estão ali bebendo, então, ela quer. Não pode, mas por quê? É a mesma com o celular. Então o pai tá falando, né, todo mundo, não, fulano não pode. Mas tá todo mundo aqui. Gente, a criança vai querer. É incontrolável. Eu acho que é nesse ponto aí, a gente assim, o celular, enquanto a gente está se alimentando espiritualmente, eu creio que a tecnologia é válida. Te ajuda muito, porque a gente não pode também catar e falar assim, ó, o celular também é de todo mal. Eu acho que tem que aprender a criança a usar. Já que tem, e é do nosso tempo, nós estamos no tempo moderno, porque se não tivesse celular, a gente já está nos livros. Mas hoje abre-se um leque com a tecnologia de ter muitas coisas virtuais. E por que não usar essas coisas virtuais com o alimento espiritual? Aí é que é se usar para uma coisa correta. Eu tenho um celular, não vamos crucificar o celular, mas eu acho que a gente, cada um tem que se tomar conta de si mesmo para ver se não está, de repente, deixando de se alimentar espiritualmente. Entendeu? E eu acho que assim, uma criança vai crescer, os nossos filhos no nosso tempo vai crescer, vai ter contato com a tecnologia? Vai. Só que assim, mas mesmo o que você... vai ter contato com então, tecnologia. mas o que tem que se fazer é saber. É igual assim, eu pego assim, eu falo assim, a televisão é do diabo, o celular é do diabo. Não, não é. Eu posso usar a televisão com a tecnologia para a espiritualidade. Porque nós usamos a televisão para slides, para dar palestra, tudo. Então, se eu sei usar com moderação e sei usar... Agora, se está me desviando do caminho de Deus, aí é perigoso. Tanto o celular, como a televisão, como qualquer outra tecnologia. Porque é uma porta aberta para o mundo hoje. Agora, a criança que está crescendo no nosso tempo, não é mais a criança do tempo passado que não tinha tecnologia. Então eu vou ter que ter um cuidado agora para fazer com que essa criança possa usar de uma maneira correta e ter espiritualidade com aquilo. Então eu acho que a gente tem que direcionar a que idade essa criança vai poder mexer e vai compreender e a gente poder limitar também. Mas assim, ó, isso aí, o que acontece? Sua mente fica acostumada aí, ó. E aí você deixa uma criança, igual a minha filha mesmo, ela tem 8 anos ainda. Ela é louca por um celular. E as tias dela vivem querendo dar celular para ela, falou, pode dar. Mas se você dá em um dia, eu tomo no mesmo dia. Eu não quero o celular. Esse dia a tia dela me ligou, eu tô com tablet que pode dar para ele, eu falei, não pode. Eu não quero ela com tablet. Né? E fica assim. E com isso, com aquele. Ó, eu já não tenho muito. Já falo de experiência própria, eu já não tenho muito contato com ela. Né? A Emily é uma criança de 8 anos, eu não sei em que mundo que ela vive, porque de noite, mas tem que mandar ela escovar os dentes para escovar, senão ela não escova. Né? E assim, agora misericórdia se uma menina dessa tiver um celular. Porque ela não vai fazer mais nada da vida. Mais nada. É que assim, uma criança, ela precisa ser disciplinada. Todos os dias você vai ter que falar. Não é assim, você falou e a criança aprendeu e ela vai... Não. É uma disposição como o Marcão. O Marcão, ele disponibiliza o tempo dele com a criança para estar brincando com a criança para tentar fazer ela entender alguma coisa ali. E a criança se interte, porque o adulto se envolveu ali. Agora, você pegar uma criança e você ficar dando regras para ela, ela vai sempre achar chato. Agora, se você participar junto com a criança, para ela, e é uma coisa que vai ser todos os dias que vai ter que ensinar. Por exemplo, você fala para ele, vai escovar os dentes. Você vai ter que falar muito tempo isso, para ela pegar e vai, para chegar a um determinado momento. Não precisar mais falar. A disciplina é uma coisa que é constante ali. Entendeu? Para a criança ter prazer depois e fazer automaticamente. Entendeu? A mesma coisa nós. Quando a gente começa a fazer as coisas para aqui, você faz empurrado mesmo. Você tem que buscar de uma maneira, forçar para fazer a vontade de Deus. Mas vai chegar o momento que você vai fazer uma coisa mais natural e aí vai indo. A gente vai precisar, a criança é a mesma coisa.
Essa luta vai ser constante. Tem como falar, criança, faz isso, ela vai aprender e não precisa mais se preocupar. Não. Manda bala. Quem tem filho sabe que vai ser assim, vai ser a vida inteira. Essa luta para disciplinar no caminho de Deus. Ela vai ter 30 anos, vai estar falando. Não vai chegar a 30 anos, não. Ela vai chegar um momento que ela vai. Tem criança que não gosta. Entendeu? Eu tava vendo aqui, deixa eu ver qual que é. Página 81, que eu acho que não vai adiantar nada mesmo eu falar a página, porque ele é diferente de todo mundo. Sai o começo. Então fala. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceiro e quarto. O ceder à tentação. Nossa, é Mateus 59. Mateus 6:22. Esse é o subtítulo, sabe? Que aí tem também, não tem? Sim. É o terceiro e Começa quarto com o quê? parágrafo. O ceder à O tentação. CD tá matando. Nossa, 92.1 no aplicativo. Bom? Amém? O ceder à tentação começa ao permitirdes que a mente vacile, seja inconstante na confiança em Deus. Se não preferirmos entregar-nos inteiramente a Deus, achamos-nos então em trevas. Quando fazemos qualquer reserva, deixamos aberta uma porta pela qual Satanás pode entrar para nos extraviar com suas tentações. Ele sabe que, se nos puder obscurecer a visão de maneira que os olhos da fé não possam ver a Deus, não haverá barreira contra o pecado. A predominância de um desejo pecaminoso revela a ilusão da alma. Cada condescendência com aquele desejo avigora a aversão da alma para com Deus. Ao seguirmos a senda escolhida por Satanás, encontramos-nos envolvidos pela sombra do mal, e cada passo leva a uma treva mais densa e aumenta a cegueira do coração. Isso aqui é muito forte, né? Então, quando a gente começa o ceder à tentação, começa na mente. Quando a gente permite que a nossa mente vacile naquele desejo maligno, é aí que Satanás começa a encontrar o preguinho dele, né? Sabe aquela história do preguinho? Lembra, né, da história do preguinho de Satanás? E a gente percebe que quando a gente vai dando vazão à predominância do desejo pecaminoso e a gente vai se envolvendo com o pecado, e aí o que acontece? Ao seguirmos o caminho escolhido por Satanás, nos encontramos envolvidos pelas sombras do mal. E cada passo leva a uma treva mais densa e aumenta a cegueira do coração. Então, cada passo que a gente dá no caminho das trevas é um passo que a gente se afasta mais de Deus, mais longe a gente vai ficando, né? E tem gente que chega tão longe que... Não pode ser mais alcançado. Acontece. Está aqui no último parágrafo. Pode acontecer. No último A alma parágrafo. alguma? Posso ler? Pode ler. A alma alguma é abandonada por Deus, entregue a seus próprios caminhos, enquanto houver qualquer raio de esperança quanto à sua salvação. Ou seja, quando tiver... Glória a Deus. Esperança. Glória a Deus. O homem se desvia de Deus e não Deus do homem. Nosso Pai Celestial acompanha-nos com apelos e advertências e afirmações de compaixão, até se tornarem de todo inúteis, posteriores, oportunidades e privilégio. A responsabilidade fica com o pecador, viu? A responsabilidade fica com o pecador, resistindo ao Espírito de Deus hoje. Prepara ele o caminho para uma segunda resistência, a luz, quando ele vier com maior poder.
Assim passa ele de um grau de resistência a outro, até que por fim a luz deixe de causar impressão e ele cessa de corresponder por qualquer maneira ao Espírito de Deus. Qualquer maneira. Gente, isso é muito grave. Deus pode fazer um milagre para ele, mas para ele... Não. Você tem razão. É o caso Eu lá vejo gente assim. É o caso dos Eu fariseus. não vou falar assim, essa pessoa não tem mais jeito. Não posso falar porque eu vi na Bíblia Manassés tendo chance. Manassés é, né? É. Que encerrou Isaías, né? Foi. Ele fazia questão de ser um cartomante. Ele fazia questão de fazer os macumbarias dele. O Manassés tem Como é que muita não perversidade, isso né? aí? Gente que fez essa atrocidade e o Espírito Santo o salvou. E como que nós vamos entender isso aí? Será que poderia ser por causa de luz? Ele tinha pouca luz, não tinha tanta luz na época. Porque tem gente aí que tá falando aí que não tem mais chance. Aí A aqui, ó. pessoa não conheceu Aí o outro pra lado, só se terminar, ó. entregou para Satanás e não teve a oportunidade de conhecer o lado de Gente, Cristo, né? Manassés foi um rei de Israel. Ele foi filho de Josias. Qual o problema? Israel Qual o não teve um problema? monte de rei mau? Não, mas ele não teve desculpa de não ter tido luz. Acho que é porque ele Eu não acho que quis. Josias só teve luz por quê? Porque ele foi procurar, ele foi buscar. Ele foi lá na casa do Senhor, foi lá, revelou tudo. Bom, e achou a lei. graças a Deus que ele voltou, né? Mas Manassés, Ele voltou por quê? Porque ele conhecia Manassés não se salvou? o Manassés. A blasfêmia com o Espírito Santo não é um pecado, não é um ato. Então ele cometia coisas, matava pessoas, ele pecava. Então não é um ato. É a rejeição constantemente da verdade. É aí que é a blasfêmia do Espírito Santo, que foram os fariseus. Os fariseus, e outra coisa, é atribuir as coisas de Deus ao demônio. Então muitos irmãos, principalmente na internet, começaram, não sei se entraram, mas começaram a entrar na blasfêmia do Espírito Santo, quando eles disseram que a Bíblia eu acho era do diabo. Quando falavam isso, então eles estão atribuindo uma coisa que é uma Bíblia, estão atribuindo ao diabo e o Espírito profecia. Aí é terrível, porque os fariseus fizeram isso aí. Os fariseus diziam assim, ó, não, isso aí é... cura mesmo. Isso é cura mesmo, mas é pelo Espírito do demônio. Ou seja, as pessoas falam, não, essa Bíblia é Bíblia mesmo, mas essa Bíblia foi feita pelo Espírito do demônio. Como é que eu posso falar isso? Até uma Bíblia católica, eu não posso falar que é a do pessoa demônio. nem leu a Bíblia, nem pegou a Bíblia, nem analisou. Já Não posso falar que cara. até a Bíblia católica tem 7 livros a mais, não posso falar que é do diabo. Porque lá tem os 10 mandamentos, tem tudo que a nossa tem, só tem 7 livros a mais, não é do diabo. É mesmo? Até do Testemunho de Jeová, não posso falar que é do diabo, a Bíblia do Testemunho de Jeová. Aí aqui porque no final. contém vida eterna ali. Eles só vão mudar e falam que não é a terceira pessoa, o Espírito Santo. A própria verdade que conhecemos, a própria verdade que conhecemos ficou tão pervertida que aumenta a cegueira da alma. Reverteu a verdade. Você vê? Então, as pessoas... Reverter a verdade. O que é perverter a verdade? Você colocar coisa... Pegar a verdade e fazer O dela que é perverter? Vamos ver. Por que é as pessoas vão se perder? Perverter o que é? É você pegar a verdade e tornar em mentira. É isso é perverter. As pessoas vão se perder. Isso, a mentira. Então, é perverter a verdade em mentira. Foi isso que os fariseus fizeram. Perverter a verdade de Deus em mentira. É isso que Satanás faz com a Bíblia. Você expulsa demônios por quem? Por Beelzebul. Não é isso aí que tá aí? As pessoas vão se perder. Porque Perverter. Tornar-se perverso ou mal. Depravar-se. Perverter a verdade. Efetuar alteração em alguma coisa. Mudar. Mudar. Então, olha só aqui, peraí, deixa eu ler o texto aqui, ó. Peraí, ó. Assim passa ele de um grau de resistência a outro. Não foi imediato. Não foi uma atitude que o afastou. Foi uma negação aos poucos. Foi o quê? Foi uma permanência ou uma insistência Uma que resistência. é isso, uma resistência a uma verdade declarada que é o Espírito Santo falou assim, ó, deixa aí, está entregue aí, Deus. Então, a João White ela fala, as pessoas vão se perder não porque creram na mentira, mas porque não deram crédito para a verdade. Entendeu? Então, quer dizer, o ser humano, ele se perde não é porque ele creu na mentira, mas é porque não dá crédito para a verdade para se salvar. Entendeu?
A verdade ela vai te conduzir para a salvação. Entendeu? Aí esse texto aqui serve lá para Hebreus capítulo 10, não é? E se endureceram, né? Hoje se ouvides a voz. Não, é é outro. É impossível renovar que uma vez sendo iluminados possam ser renovados novamente. Abandonaram. Porque abandonaram o quê? O nosso Senhor Jesus Cristo e trouxeram vitupério. Vergonha. Então a pessoa pode estar. interessante. Aí que é duro. A pessoa pode estar dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja e ter blasfemado pelo Espírito Santo. Por quê? Os fariseus eram líderes, eram gente que estudava diariamente a Escritura. Ó. Não é? Então, o que aconteceu com eles? Eles estão fazendo as coisas para Deus, mas sem Deus. É forte. Então, às vezes a gente vê, ó, a pessoa está cantando, está pregando, esse irmão tem Espírito Santo, esse irmão é consagrado. Talvez não. Porque os fariseus faziam isso também. Os levitas cantavam e eram destituídos do Espírito Santo. Aí Jesus falou, o pai de vocês é o diabo. As formas religiosas. Então as formas em si não salva ninguém, em si. Nós não estamos falando contra, né? Mas em si pode estar tomando Santa Ceia, pode estar servindo Santa Ceia, mas está sem Espírito Santo. Já está blasfemado. Jesus falou para Israel antigamente que ele estava cansado em Malaquias, que ele estava cansado daquela cerimônia. Ó, vitupério, palavra, atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra, olha, de alguém, afronta, insulto, envergonhar, desonrar alguém, insultar. Aqui tem um texto interessante, ó, nesse contexto aí. Só uma pausinha, até para nós, mano, nós devemos se ligar, nós que é do grupo aqui, porque a gente pode estar estudando Bíblia, sim, pode estar sendo Espírito Santo. Porque estudar não significa que... E orar também, porque os fariseus, Jesus falou, eles oravam em praça pública e jejuavam. Eles jejuavam e oravam em praça pública, sem o Espírito Santo. É a forma de religião. Que coisa, a gente pode se enganar nós mesmos. Se não tiver uma ligação vital com Cristo, sim. Então nós devemos sempre se falar, será que eu, Senhor, sonda-me? É perigoso, mano, porque o Senhor está fazendo todas as coisas religiosas. Hebreus capítulo 6. Pelo que deixando os ensinamentos e elementos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isto faremos se Deus nos permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aqui está falando quanto aos anjos. Não está falando de nós, porque muita gente pega esse texto aqui para falar de nós. Está falando sobre os anjos. Olha só. E provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Então é muito sério isso. Os anjos, né? Os anjos puseram Cristo ao vitupério. Porque eles provaram a boa palavra de Deus, não provaram? Eles não foram iluminados? Eles têm mais luz que nós. Tem muito mais luz que nós. Muito mais luz que nós. Eles viveram lá. Eles estavam lá, viveram com Deus. Então é impossível esses serem iluminados de novo. Porque eles tiveram a chance. Mas na questão do ser humano, enquanto tiver, se ele se arrepender, há oportunidade. Enquanto a porta da graça estiver aberta. É. Mas tem gente que já fechou a graça. Paulo estava guerreando contra Cristo. Jesus falou para os fariseus. Deixa eu ler um texto aqui. Que eles já tinham fechado para a graça. Sem Jesus ter morrido, sem... Hoje Jesus falou assim, vocês são destituídos do Espírito Santo, vocês têm demônio. Estavam sem o Espírito Santo ali, sem... Jesus até falou assim, ó. Quando eles blasfemam do Espírito Santo, aí Jesus falou assim para ele, ó, se você falar mal de mim, eu falo mal do Pai, vocês têm perdão. Mas blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. E eles estavam blasfemando.
Eles estavam blasfemando com o Espírito Deixa eu Santo. ler um texto aqui, ó. Porque Jesus, eles viram, Jesus curou, cego de nascença, não tinha como. Vamos supor, se o irmão é cego, vai. Ele ressuscitou O morto. irmão ficou cego. Ei, isso Cego não é nada. Lázaro é um exemplo. sou morto. Ressuscitar E um não morto. foi só O que um, é? não, E era um Porque ele cego. estava morto, porque eles estavam chorando. Quando Jesus chegou, Gente. os fariseus estavam chorando. E aí eles estavam falando, não abre não, Jesus, está fedendo já. Então eles viram assim, ó, eles sentiram, tá fedendo, ele morreu mesmo, não tem como falsificar. Igual, vamos supor, eu morro aqui, dou um treco em mim e eu caio. Aí o irmão vem e coisa. Aí o médico vai falar, não, mas pode ser que ele deu alguma parada, mas ele voltou. Ou tem uma doença também que você fica algumas horas parado. Mais 4 dias? Eles até enterram a pessoa, por isso tem que ter acho 24 horas. Tem uma doença aí que a pessoa parece que morreu. O homem foram fazer a exumação dele, tava de costa. Aí ele volta. É uma doença aí. E o caixão é rara. arranhado. Então, Deus me livre. então, Nossa, que agonia. ali era 3 dias, não tinha como, tava fedendo, não tinha como falsificar. Aí Jesus ressuscita, o que eles falaram? Ixi, nós temos que matar agora Jesus, esse Lázaro, porque esse Lázaro vai testemunhar contra Jesus, a favor de Jesus. Então, olha a blasfêmia. Que coisa terrível. Lê o texto aqui, ó. Então não era ignorância. Não era ignorância, não. O coração que durante muito tempo desempenhou a misericórdia de Deus torna-se endurecido no pecado e não mais é susceptível à influência do Salvador. Pleiteando por sua defesa, declara finalmente: está entregue aos ídolos. Deixai-o. Oséias 4:7. Haverá menos rigor no dia do juízo para as cidades da planície do que para aqueles que conheceram o amor de Cristo e contudo se desviaram à escolha dos prazeres de um mundo de pecado. Esse texto aí, com esse aqui, completo. E com o meu também. O mais poderoso baluarte do vício em nosso mundo não é uma vida iníqua. Não é a vida iníqua do abandonado pecador ou do degradado. É a vida que, ao contrário, parece virtuosa, respeitável e nobre, mas na qual é nutrido um pecado. A vida em que há complacência com o vício. Então você vê aí, né? O que você leu aí e com isso aqui. Para endossar isso aí que você falou. Aquele que, dotado de altas concepções da vida, da verdade e da honra, transgride ainda voluntariamente um preceito da santa lei de Deus, perverteu seus nobres dons, tornando-os um laço para o pecado. Então, aquele que sabe, né, da verdade, E volta mas atrás. transgride voluntariamente sabendo, eu vou fazer aí, mas vou só pedir perdão para Deus, que Deus me perdoa, porque Deus é amor. Acaba com os seus dons, os seus talentos, as suas faculdades, né? Porque cada vez mais que você está em transigência, né, com o pecado, a condescendência, né, mais difícil é você vencer aquele pecado, né? Ou seja, quanto mais você resiste àquele pecado, menos você pratica ele, você se torna mais forte. Agora quando você faz o pecado, ao contrário, né? Quanto mais eu faço aquilo, mas menos eu resisto. Então, isso aí, com esse texto que fala assim, o mais poderoso baluarte do vício é aquele que, não é aquele pecador lá, que está declaradamente, mas aquele que se mostra nobre, aquele que parece ser religioso, parece, ou porque seja, os o verdadeiro joio, né? Porque o joio e o trigo, essa é os dois é muito parecido. Né? Vou ler outro texto Porque aqui. o joio tem uma aparência de piedade, certo? Ele não é aquele cristão condescendente. Que na frente todo E mundo aqui não. fala condescendente, Ele parece uma pecado. piedade, parece uma pessoa boa que ora, vai levar o seu dia certinho, vai todo sábado para a igreja, vai dar estudo bíblico. Parece ter uma aparência de piedade, certo? Mas aí no íntimo do seu coração tá podre, né? No finalzinho que você leu aí, o irmão, tá aqui, o temperamento, o talento, a simpatia mesmo
A generosidade e as boas ações podem tornar-se um engodo de Satanás para seduzir outras pessoas para o precipício da ruína nesta vida e na futura. Eu penso que nessa parte aqui está falando o seguinte: você vê uma pessoa totalmente aparentemente convertida, parece e de repente nobre, respeitada, aquele pecado oculto que ela tem, que aconteceu com o pastor. Aí vem abaixo, aí quando uma pessoa que seguia ele, que vira uma pessoa convertida, vem assim como um balde de água fria. Poxa, o cara parecia um espiritual, uma pessoa, porque ele parecia, eu acompanhei muito o pastor no início, quando eu fui batizada, nossa, eu gostava muito do sermão dele, foi bem atrativo pra mim, eu cresci muito espiritualmente com ele. De repente, claro que depois que ele caiu eu já não acompanhava mais ele, mas pessoas acompanhavam ele. Aqueles videozinhos que ele mandava pela manhã, tinha pessoas que mandavam pra mim que nem era da igreja adventista. Então, ali, os evangélicos gostam muito. Então imagine, muita gente acaba saindo da igreja e falar assim, pô, o pessoal tá ali, ela parece que é convertida, não é? Então, se um cristão parece que é. É por isso que a gente não tem que estar fiado nas pessoas, né? Vou ler aqui, para entrar no assunto de novo. Presta atenção. A irmã White comentando esses versículos aqui, ó. E com todo o engano de justiça nos que perecem por não receberem o amor da verdade, para serem salvos. 11. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, né? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. A irmã White comenta esse texto, ela fala o seguinte, ó. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão introduzidos aos enganos do inimigo, darão ouvido a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e serão afastados da fé. Se não cooperarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. Negócio, se a pessoa não dá crédito para a verdade, entendeu? Só existe o erro. Começa a acreditar no erro. Então, entendeu? As pessoas vão se perder não porque acreditaram no erro, mas porque não deram crédito para a verdade. O irmão Alexandre falou, a gente. Porque acreditar no erro pode acontecer, né? Acontece, que quantas pessoas, por exemplo, vamos citar Paulo. Paulo, ele acreditava no erro ali, mas ele perseguiu o povo de Deus, até que Jesus apareceu para ele, ele caiu lá e aí o que aconteceu? Se converteu. Entendeu? Para a verdade, passou a sofrer agora por amor a Cristo. Né? Quantas pessoas não eram contra, mas depois chegaram à compreensão? Né? Hoje mesmo a gente pode ver quantas pessoas não estão lutando não contra nós, o pequeno grupo, mas contra a verdade. Não nossa verdade, mas a verdade que está na Bíblia, Espírito de profecia, não é contra nós. Entendeu? Por exemplo, muitos irmãos nossos que são contra aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos não porque nós inventamos, nós acreditamos porque nós estudamos, nós nos reunimos, nós lemos, a gente chegou e o Espírito Santo nos iluminou de tal maneira pelo aquilo que é inspirado. E quantos não são contra? Mas quantos que não são contra, que pode de repente, de uma hora para outra, sair e começar a entender e falar, opa, essa verdade não é do grupo. Essa verdade é a verdade de Deus. E passar agora a ter uma afinidade com a gente. Entendeu? Você vê que Satanás, assim, ele tem tanto medo desse grupo que ele usou de tudo quanto é forma para tentar acabar. Ó, não vai no grupo, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Olha, eles falam isso, eles falam aquilo, coisa que nunca falamos. Né? Mas por quê? Porque de repente a pessoa lá vindo, ela começa a ver que existe uma verdade que não é nossa. Por exemplo, nós podemos passar, mas a verdade de Deus ela vai continuar. Nós estamos falando, né? Da soma ratificada. Satanás não tem medo do grupo, né? Não. Ele tem medo daquele que está com o grupo, que está no grupo, que é Jesus Cristo, né? Então por isso que ele lança tropeço para que as pessoas não possam vir ou isso, ou desanimar um ou outro, né? Porque estamos buscando o quê? Examinar as Escrituras como o Senhor Jesus Cristo falou para nós examinarmos. João 5,13, né? Nós estamos ali buscando
Então por isso que Satanás tem tanta fúria, por quê? Porque ele vai perseguir o quê? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então a ira dele é contra todo aquele que se colocar para examinar a Bíblia e o Espírito de profecia. É com todos. Pode ser a pessoa mais simples ou a pessoa mais rica que estiver. Se ele começar a examinar a profecia, examinar o Espírito de profecia, ele vai sofrer perseguição. Um com maior tensão, o outro com menor tensão, mas vai sofrer. Então Satanás está irado contra quem? Apocalipse 12 está dizendo, né? Está irado contra quem? Contra o descendente da mulher. Contra os descendentes da mulher. Essa igreja é aquela igreja que passou no deserto. Quantos que não estão enganados? Quantos que não estão enganados? A igreja da promoção. Os valdenses, os batistas. Isso. Quantos que não estão enganados, que estão contra esse pequeno grupo? Porque, por exemplo, nós não deixamos de acreditar nas 28 crenças fundamentais. Entendeu? Não abandonamos a igreja. Entendeu? Simplesmente queremos seguir uma verdade. Por quê? Conhecereis a verdade nos libertará. Entendeu? Então, as pessoas acreditar no erro, isso pode acontecer, você acreditar numa coisa que é no erro. Agora, quando a verdade ela começa a vir para você e você começa agora não aceitar essa verdade, aí é o perigo de descumprir isso aí. Deus envia a operação do erro. Por quê? Porque não deu crédito para a verdade. A verdade ela veio para a pessoa e a pessoa lá não está querendo, não, eu não quero, porque ela sabe que ela vai ter que abandonar isso, abandonar aquilo, ela vai ter que ter uma responsabilidade dentro da verdade. E esse texto não sei quem leu, foi o Osvaldo que leu assim, deixai-vos aos ídolos, deixai-vos. O texto, tem um texto completo, que a mãe vai comentar isso aí, é um texto terrível, que ela fala assim que aquelas pessoas que Deus manda os anjos, né, para guardar, todos têm. E aí manda verdades, essa pessoa rejeita, até que ela vai rejeitando, e essa ordem é dada aos anjos. Deixai-vos, está entregue aos anjos. E diz que quando os anjos saem, os demônios tomam conta, a irmã viu que era uma nuvem negra em cima deles. Que foi terrível, uma nuvem espessas, negras. Então você vê, Deus, Jesus vai dar uma ordem, e isso não é na volta de Jesus não, cada um tem seu tempo. De rejeição, pode deixar, que esse aí está entregue aos ídolos, ele não quer mais não. Deus na sua onisciência vai saber, isso aí não vai se convencer. Isso ele vai se convencer, pode deixar. Deixa isso aí pra lá. Aí até trevas, e a pessoa vai estar fazendo coisa espiritual. Ela vai virar. Tá vendo aquele mundo sendo Espírito Santo, agora tá roubando, matando, ele tá estrupando, ele tá sendo Espírito Santo. Não. Vai estar na aparência de porque a Moate fala que o Satanás trabalha mais, não é jogar a pessoa no mundo fazendo aquela coisa, deixar dentro da igreja para ele levar pessoas na perdição. Satanás é estrategista. Vamos supor, você ganhou o Alexandre para Satanás. Vai jogar Alexandre no mundão? É adventista, mas tem que Alexandre. E Alexandre fuma maconha, não quer me comer esse Alexandre. Não, Alexandre, tudo bem. Agora se o Alexandre tá ali na igreja, entra na liderança, vira até um pastor, Satanás fala, opa, aí sim, agora eu posso catar um monte. É estratégia. Claro que Satanás vai fazer isso. Tá ele fala isso também, né? Que Satanás ele leva pessoas aí. Sim. Ela isso claramente. Comentando a questão do joio e do trigo, né? Porque quem é que semeia você perguntou para Jesus, quem é que jogou o joio aqui? Fala, é parecido. É Satanás, E é parecido. Satanás traz seus pessoal para dentro da igreja, seus agentes. E as 10 virgens, né? O joio está lá na igreja, não é Deus que põe lá, é Satanás. As virgens loucas também, tá dentro, professa fé pura, tem a palavra de Deus, tá com lâmpada acesinha lá. Não tem hipocrisia. Tá andando. Isso, crê em tudo. É exatamente isso. A questão do joio e do trigo é justamente essa. O joio ele se parece demais com o trigo. A gente pensa que na parábola das 10 virgens como uma coisa tão simplista, né? As virgens loucas eram loucas. Pensa que era louca mesmo. É dono, faz tudo as coisas assim, de qualquer jeito. Tem uma cachaça, virgem. Não. Dois donos. Contra a cachaça. Pega contra ainda, né? Não? Elas estão com lâmpada, enquanto tá todo mundo dormindo lá, não se notou a diferença. Só se notou a diferença quando houve o grito. Quando houve o grito. Aí quando houve o grito. Ih, rapaz, agora. Agora sim. Já é 9 horas já? Sério? Nossa, solta logo, solta. Tô pensando que agora que é 7h30. 94.2. Nossa, solta a saideira aí.
Essa aí. Chegou 9 horas já. A gente começou tarde também. Cadê? Você vai ler aí? Vai, Lê um aí vai, pra não dizer que acabou, sabe? Você lê. pra falar que eu não vim. Vai, o anfitrião. O presidente de casa. É o parágrafo mais poderoso baluarte. Já leu, né? Já Uma fui. vez o mundo. Mas deixa ele ler. Já leu? Do vício. Pode comer. Vai, fala. Já leram? Comenta na cabeça. Você vai cabeça fala mais. Não, né? Eu vou agora assustar. Você chegou agora no estudo, foi? Chegou agora no estudo. Vai, Ele tem uma menininha de 3 anos pra Vai, cuidar. pode ler. O cara comenta na cara dos outros, na cara dele fica calado, né? Vai, mas ler até quando? Até qual? Para de formalidade, lê. Os ouvintes lá ouve de novo. O mais poderoso baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do abandonado pecador. Cadê? Pecado aqui. Ou do degradado. É a vida que, ao contrário, parece virtuosa, respeitável e nobre, mas na qual é nutrido o pecado. A vida que há complacência com o vício. Para a alma que está lutando intimamente contra alguma gigantesca tentação tremendo, à beira de um abismo, tal exemplo é um dos mais poderosos estímulos a pecar. Aquele que, dotado de altas concepções da vida, da verdade e da honra, transgride ainda voluntariamente o preceito da santa lei de Deus, perverteu seus nobres dons, tornando-os um laço para o pecado. O gênio, o talento, a simpatia, mesmo a generosidade e as boas ações podem tornar-se um engodo de Satanás para seduzir almas para o precipício da ruína nessa vida e no porvir. Bom, vocês já comentaram. Exatamente. O que vocês comentaram aí? Não, comenta aí agora que você levou. O que chamou a atenção é que não é uma vida de pecador. na realidade é justamente a similaridade, né? Por exemplo, não é a discrepância que vai fazer com que o pecado seja visto como uma coisa, como eu falo aqui, o mais poderoso baluarte, né? Ou seja, a mais poderosa a vida Bandeira. Isso, do pecado é uma vida aparentemente aos nossos olhos abençoada por Deus, mas que nela não tem princípios. De repente você vê a vida de uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com um alto cargo, e começa a fazer uma comparação com a sua vida, e na realidade aqui fala que esse tipo de vida, é a mais alta para que a pessoa peque também. Não é aquele que o pecador, tadinho, esse bêbado, a pessoa anda bêbado. Isso aí. Não, mas aquela pessoa íntegra, aquela pessoa que é um exemplo para a sociedade, mas por dentro. Enfim, que laço esse aqui, hein? É muito interessante essa ótica aqui, porque nossos então, olhos, né? Aí fala, se nutriu o quê? Um pecado. Né? Aí a irmã te fala, tem um capítulo Pecado. inteiro tecendo para a igreja que nós vamos ler Agentes de Satanás. É o capítulo do ídolo, viu? Agentes de Satanás. É aqueles que ele usa mais furtivamente, é religioso. Pessoas da igreja. É assunto diverso. São agentes de Satanás. Porque um bêbado você vê, eu vou dar. O bêbado falar, Alexandre, para de comer isso aí. Ai, esse cara não tem nada de Deus, sai fora. Agora uma pessoa que é religioso, aí é um agente de Satanás mesmo. Pois é. É mais terrível. Leva com descendência pura. Misericórdia. Telinha, vem cá, vem cá. Você dormiu, você não dormiu. Vem fazer oração. Vem, Stênia, fazer oração. Acorda, aí a mamãe vai lá, Vem você. Vem, Breno, vem, João. Vem você, Stênia. aí ele dorme de novo. Nossa, cega leão com ele. Pois é, eu vi que já acabou. Vem, Telinha, fazer oração. Hoje foi o capítulo inteiro. Mais 2 capítulos só. Sábado aí, mais um capítulo. Tudo bom? Tudo bom. E já entra tensão pela igreja. Tudo bem? A casa fechou? A casa fechou. Vou comprar pela internet, vai se dar tempo. Esse é da reforma. É o mesmo, né? O preto é o Minha mesmo. lição, né? Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, te somos gratos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor Deus, e ter estudado a Tua Palavra. Abençoe esta semana, que para nós é desconhecido, vem estar cada um aqui presente.
Ajude-nos, Senhor Deus, a mantermos uma comunhão contigo cada vez melhor. Dai-nos força, Senhor Deus, para resistir ao mal. Dai-nos o poder do Teu Santo Espírito em nossa vida, para que nós possamos, Senhor, ajudar outras pessoas também a seguir o caminho da verdade. Amém. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.